Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Plasmapil, um tratamento para rejuvenescimento facial com fatores de crescimento derivados de plaquetas sanguíneas. Antes de iniciar o protocolo, vamos lembrar um pouquinho sobre a importância desses fatores. A síntese, a regulação e a reprodução de colágeno e elastina realizada pelos fibroblastos são determinadas pelos hormônios e pelos fatores de crescimento existentes. São produzidos pelas plaquetas do sangue, se ligam a receptores da membrana celular, regulando a atividade celular. Então, uma pessoa com pequena quantidade de fatores de crescimento, que são proteínas que ficam na membrana plasmática do fibroblasto, terá dificuldade de produzir colágeno e elastina, ou produzirá em menor quantidade. Mas o que faz com que uma pessoa tenha os fatores de crescimento diminuídos, né? Bom, um fator importante é o envelhecimento e as doenças crônicas, né? Até pouco tempo atrás, só existiam medicamentos e ativos cosméticos precursores dos fatores de crescimento. Hoje, eles existem na forma isolada e nanoencapsuladas e prontos estabilizados para ser aplicado à pele. É importante lembrar que esses fatores não são hormônios, mas proteínas, citoquinas. Ao contrário de ativos precursores, o uso direto de fatores de crescimento e seus peptídeos promove um resultado mais rápido e significativo e são obtidos por biotecnologia, pela técnica de produção de proteínas recombinante, a mesma técnica adotada em vacinas, antibióticos e enzimas. Um sequenciamento de aminoácidos obtido do DNA humano e inoculado na bactéria E. coli, que por processo fermentativo produz fatores de crescimento. Após o processo de isolamento e purificação, são nanoencapsulados a fim de viabilizar a permeação cutânea. Resumindo, precisamos de uma quantidade adequada de fatores de crescimento para que o fibroblasto produza a proteína colágeno e elastina, sendo fundamental esse tratamento antes de tecnologias como radiofrequência, luz pulsada, laser CO2 fracionado e tanto outros tratamentos. Então, o plasma é um dos protocolos aqui na clínica que eu utilizo muito quando o objetivo é estimular a produção de colágeno. Então, se nós formos pensar que eu preciso aplicar essa substância, não tenha dúvida que o plasma seria o mais adequado. Olá, então vamos para a parte prática. Minha modelo é Zilda, ela tem 51 anos, nós estamos fazendo um tratamento rejuvenescedor, então vamos preparar a pele dela com o Plasmapil. Então, a indicação do tratamento são 4 sessões, uma vez por semana, tá? Então, uma sessão por semana, né? Então, vai totalizar um mês de tratamento. O objetivo é a gente preparar bastante a pele, afinar essa camada córnea e estimular a quantidade de fatores de crescimento na pele dela. Então, já higienizei a pele, limpei com um sabonete glicólico e agora, em seguida, nós vamos fazer a esfoliação. O esfoliante, nós temos que ter cuidado com a manipulação, tá? Que ele é um esfoliante mais abrasivo, né? A granulometria dele é um pouquinho maior, então a gente tem que ter cuidado para não sensibilizar essa pele. Então, na primeira sessão, eu sempre recomendo fazer uma esfoliação mais leve. Então, o esfoliante, ele tem pedra bruta de ferro com ácido elástico, o pH dele é 3,5, tem a semente de uva também e tem o algazão. Então, a gente vai fazer uma esfoliação de forma mais leve. Para facilitar, vocês podem até borrifar um pouquinho de água também. E vai esfoliar de 3, mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. Eu sempre esfolio de forma mais leve. Lembrando que onde tem as linhas de expressão, estica bastante a linha para que a gente consiga esfoliar também dentro da fazer a remoção. Eu faço a remoção com as bandaletes mesmo. Lembrando que é para esfoliar mais leve, porque na própria remoção do esfoliante a gente acaba esfoliando mais um pouquinho. Então, vamos ter cuidado. Posso esfoliar os lábios? Posso. Se eu quiser, posso dar uma esfoliação se os lábios dela estiverem com camada, né, esteja mais ressecado, com camada de células mortas, eu posso sim retirar e remover essa camada. Então, com a pele seca, agora vamos aplicar o peeling pasta. Lembrando que esse esfoliante, ele deixa um granulozinho, né? Então, a gente tem que remover bastante. No final, eu sempre passo uma buchinha seca para remover os resíduos. O peeling, a função principal também é renovação celular, né? E a gente tem que ter cuidado com a sensibilidade. Eu sempre uso, antes de colocar os protocolos na clínica, eu aplico em mim. Então é um peeling que arde bastante, tem gente que vai referir bastante
sensibilidade e a gente vai deixar de 5 a 10 minutos. Quem vai determinar o tempo é a sensibilidade da pele dela, certo? Então essa pastazinha, esse peeling, ele tem azeloglicina, mandélico, fatores de crescimento e o ácido elástico. Também tem um pH 3,5. Então é uma pasta, ele é bem fácil de ser aplicado. Eu aplico com o dedo mesmo. Então uma pastazinha e vamos aplicar na pele toda. Nessa etapa eu vou usar também o ventilador, que ele alivia um pouco mais. E aí a gente vai tirando conforme a sensibilidade. Sensibilizou em alguma região, vou tirando pontual, para ver se a gente consegue deixar o maior tempo possível. Então vou aplicar em tudo. Então finalizamos a aplicação, vamos deixar de 5 a 10 minutos. O peeling, a descamação, vai depender de cada pele. Tem pacientes que vão descamar mais, tem outros que vão descamar bem levemente. Então a gente só sabe o nível de descamação realmente fazendo, não tem como prever como a paciente, né, vai ter o grau de descamação. Então nessa fase, algumas vão referir bastante ardor, outras vão conseguir deixar aí 10 minutos tranquilamente. Já teve pacientes que eu tive que tirar mais ou menos com 3 minutos, porque não aguentou por ele arder bastante. Eu uso sempre o meu ventilador, porque eu acho que alivia bastante nesse tempo de pausa, né, de ação do produto, para que ela consiga aliviar esse ardorzinho. Zilma, de 0 a 10, está ardendo quanto? 6. O ventilador alivia um pouco? Alivia, né? Então, em algumas regiões, a gente já passou aqui 5 minutinhos, tá? Em algumas regiões eu já vou retirar. Aproxima um pouquinho aqui. Vira um pouquinho assim. Se vocês observarem aqui, começou a ficar um pouquinho sensível. Então, eu só vou tirar nessa região. E vou ver se ela vai aguentar nas outras regiões. E aí, eu tirei só aqui onde apresentou uma vermelhidão. Ele apresenta como se fosse um iniciozinho de frosting. Apesar desses ácidos, ele já veio neutralizado. Apesar de ter o mandélico, a gente não vai precisar neutralizar com bicarbonato, só com a buchinha e água mesmo, tá? Então eu retirei nessa parte mais sensível e vamos vendo se ela vai suportar. Por isso que o ventilador é importante, vocês têm que ter um ventilador, senão ela não estaria, já teria pedido para tirar, certo? Aliviou quando eu tirei? Aliviou, né? Pronto. Então vamos aguardar mais 5 minutos. Pronto, após 10 minutos nós vamos remover. Nessa etapa a gente tem que ter muito cuidado com o atrito, tá? Porque tem peles que vão reclamar muito quando vocês passarem a buchinha, né? O atrito da gaze. Outra coisa, quando a água bater, vai arder mais. Então é importante vocês pedirem para ela segurar o ventilador. Segure isso, por favor. Isso, deixa aí. Para poder aliviar. Quando a água a gente vai aplicando, ela vai ardendo mais. Então eu removo com bastante cuidado, bem leve. Tem pessoas que não vão aguentar o atrito da gaze. Então vocês têm que usar o algodão. No algodão eu já deixo sempre molhadinho. E aí a gente vai retirar, é muito mais agradável, né? O toque do algodão. A gaze incomodou quando eu tirei? Um pouco, né? Tá ardendo? Tá, um pouco. Com a água aumentou um pouquinho, né? A sensibilidade. Aí a gente vai secar. Então é importante vocês observarem a sensibilidade, né? Tem gente que não tem um cuidado. E aí vai arranhando mais a pele com o atrito da gaze. Então vamos remover todo e secar bastante essa pele. Nós vamos agora aplicar uma máscara calmante, né? Ela tem um efeito também revitalizante e um efeito tensor. Só que eu observei o seguinte, ela também arde um pouco quando a gente aplica. Então eu vou usar também o ventilador nessa etapa. Vamos aplicar com a luva mesmo, com o dedo. E espalhar na pele toda. Vamos deixar de 15 a 20 minutos. E vou, para diminuir também essa sensibilidade, usar um pouquinho mais o ventilador até ela secar. Depois passa completamente essa sensibilidade. Então finalizei a aplicação, ela está desencardendo bastante. Mais uma vez vou usar o ventilador para acalmar. Quando ela secar vai passar completamente. Segura um pouquinho o ventilador. E vocês sempre peçam para clientes mesmo segurar, não tem problema nenhum. E vamos observar. Vamos deixar de 15 a 20 minutos, tá? Lembrando mais uma vez que a máscara, ela vai ter os fatores de crescimento, o ácido mandélico e o complexo tensor. Então ele vai ter um efeito tensor. Conforme ela vai
absorvendo a pele, ela vai sentindo tensionar. O resultado desse protocolo, gente, é maravilhoso. Na primeira sessão, vocês já vão observar, quando terminar aqui, o resultado da pele. Uma pele mais revitalizada, mais iluminada, apesar de ficar uma pele com um pouquinho de sensibilidade, porque é um protocolo que arde um pouco. Mas os resultados são incomparáveis a outro tratamento. O plasma eu utilizo muito antes dos protocolos, como eu falei, né, para estímulo de colágeno e também para cicatriz de acne. Eu preparo a pele, faço 4 aplicações, uma por semana, para fazer depois o dermaroller ou a micropuntura com os fatores de crescimento. No próximo vídeo eu vou tentar fazer como eu faço a micropuntura para cicatriz de acne. Pronto, deixamos 15 minutos e agora vamos remover a máscara. Mais uma vez, cuidado com a gase na pele da cliente. Nesse momento a pele já vai estar um pouquinho mais sensível. Então ela a gente ainda consegue passar, mas a maioria vai só conseguir tirar com o algodão mesmo. Tá incomodando? Tá? A gasezinha? Tá sensível a pele, né? Então a gente não dá mais pra usar a gasezinha. Eu vou usar só o algodão. Por isso que eu já deixo o algodão aqui, ó, molhadinho. Então é importante isso. Se for para sensibilidade, bem melhor o algodão, bem melhor. Então essas observações é muito importante para não sensibilizar. Lembre que é a primeira sessão, né? Então as próximas sessões, a tendência é que a gente consiga afinar mais essa pele. E aí vamos remover tudo só com o Então vamos finalizar, vamos colocar os fatores de crescimento. Então eu aplico e vou espalhar com o Dermavil. Eu amo esse fator de crescimento, eu até falo para a doutora Fernanda que ela tem que fazer depois para que a gente use esse fator de crescimento no protocolo de micropuntura ou dermaroller, né, para cicatriz de acne. Tem um resultado fantástico com ele. Então assim, como esse só vende no kit, eu utilizo o home care para micropuntura ou dermaroller. Como é que eu faço? Eu aplico uma camada e faço a aplicação do dermaroller por cima, então a absorção vai ser muito maior. E para cicatrizes eu tenho uns resultados fantásticos, mas antes eu preparo o plasma peel mesmo, né? Eu faço as 4 sessões e depois, uma vez por mês, eu faço uma média de 6 aplicações, tá? Eu vou espalhar com o Dermavel. Então a gente tem uma vibração e aí a gente vai espalhar todo esse produto. É uma delícia, mas a gente também tem que ter cuidado naquela pele que está sensível. Então sempre observar se está sendo agradável para o cliente, porque às vezes ficou muito sensibilizado em alguma região, aí a pele não vai aceitar, mas ele é uma delícia e eu utilizo ele em tudo, em pós-operatório, em limpeza de pele, esse equipamentozinho. Tá incomodando? Não, né? Ótimo. E aí vamos espalhar até absorver todos os fatores de crescimento. Então pronto, finalizamos a aplicação. Vamos deixar por 8 horas, né, orientar a cliente da gente para não lavar o rosto durante 8 horas. Eu vou indicar, fazer a prescrição para ela dos fatores de crescimento para uso em casa, o home care, que é o Plasma Derme. Eu amo o plasma, eu uso aqui, indico ele praticamente em todos os protocolos, né? Como eu falei anteriormente, para estímulo de colágeno a gente precisa do fator de crescimento. Então é praticamente obrigatório aqui na clínica o uso do plasma. E a gente tem usado muito ele na cicatriz de pós-operatório, abdominoplastia, mamoplastia, a gente tem tido resultados maravilhosos. Depois que a pele está toda cicatrizada, que a gente está com aquela cicatriz, já tirou ponto, tudo, eu uso o plasma na cicatriz e a gente tem conseguido resultados bem satisfatórios. Para finalizar, a gente vai aplicar o filtro físico, que é o pó compacto. Eu vou utilizar o Cosmoblock Bege. Lembra que a pele dela já está sensível, então a gente vai usar o algodãozinho mesmo. Olha o brilho dessa pele, como está muito mais viçosa. É porque no vídeo não dá para vocês visualizarem direito, né? Mas a gente vai finalizar com o filtrozinho físico, vai permanecer, né, como eu disse, durante 8 horas. E vou indicar para casa o plasma. Prontinho. Tá bem mais calma a pele agora, não tá? Tá calma a pele? Tá. Tá, né? Então quero agradecer, né, minha modelo, né, mais uma vez por ter deixado a gente filmar o protocolo. Ela a gente vai fazer 4 aplicações e em seguida a gente vai fazer a radiofrequência. A radiofrequência a gente vai fazer quinzenal e vai usar em casa o plasma
E depois que a gente terminar as 4 sessões, eu vou também indicar a vitamina C de manhã. Porque também para a gente conseguir estimular a fibroblasto, se tiver um meio com mais vitamina C, eu consigo fazer com que o fibroblasto produza melhor, certo? O tratamento plasma, a gente atende 3 pacientes, cada paciente 4 aplicações, então é um total de 12 aplicações. Eu amo o Plasma Pio, eu tenho certeza que vocês vão gostar e é só observar a aplicação, a sensibilidade, que eu nunca tive nenhum paciente com sensibilidade, com alergia exagerada, mas já recebi algumas fotos por ter esfoliado demais, então acabou sensibilizando. Por isso que vocês têm que fazer uma esfoliação gradual para que a gente não corra o risco de sensibilizar essa pele. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.